A verdadeira história de José do Egito, um exemplo de fé e perseverança. Hoje vamos explorar uma das histórias mais inspiradoras e emocionantes da Bíblia, a vida de José, o jovem que foi traído por seus próprios irmãos, mas que, por sua fé inabalável em Deus, transformou o sofrimento em triunfo. A jornada de José, narrada no livro de Gênesis, é um testemunho impressionante de como Deus pode usar até mesmo as situações mais difíceis para cumprir seus propósitos. José era o filho de Jacó e Raquel, o 11º dos 12 filhos de Jacó, mas o favorito de seu pai. A Bíblia nos conta que Jacó amava José mais do que a seus outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice. Para expressar esse amor especial, Jacó presenteou José com uma túnica colorida, um símbolo de seu favoritismo, o que gerou grande inveja entre seus irmãos. Aos 17 anos, José teve sonhos proféticos, onde via seus irmãos se curvando diante dele. Em outro sonho, até o sol, a lua e as estrelas se inclinavam perante ele, o que foi interpretado como sua própria família se submetendo a ele. Esses sonhos aumentaram ainda mais o ódio de seus irmãos, que o viam como arrogante e imaturo. Certo dia, enquanto os irmãos de José cuidavam dos rebanhos do pai longe de casa, Jacó enviou José para verificar como eles estavam. Ao avistarem José de longe, os irmãos conspiraram contra ele, movidos pela inveja e rancor. Decidiram matá-lo, mas Rúben, o mais velho, interveio e sugeriu que o jogassem numa cisterna vazia, com a intenção de resgatá-lo mais tarde. Enquanto José estava preso na cisterna, uma caravana de mercadores ismaelitas passou, e Judá, outro dos irmãos, sugeriu que eles vendessem José como escravo, em vez de matá-lo. Eles concordaram, e José foi vendido por 20 moedas de prata. Os irmãos, então, enganaram seu pai Jacó, mergulhando a túnica de José em sangue de animal, fazendo-o acreditar que seu filho havia sido morto por uma fera selvagem. Jacó ficou devastado. Levado ao Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. Mesmo como escravo, José se destacou devido à sua integridade e habilidade, e logo ganhou a confiança de Potifar, que o colocou como administrador de sua casa e bens. No entanto, a esposa de Potifar, ao notar a beleza e o caráter de José, tentou seduzi-lo repetidas vezes. José, fiel a Deus e leal a seu senhor, recusou todas as investidas. Furiosa por ter sido rejeitada, a mulher de Potifar acusou falsamente José de tentar abusá-la. Potifar, acreditando na versão da esposa, mandou José para a prisão. Mesmo na prisão, José permaneceu fiel a Deus. O Senhor estava com ele, e José logo conquistou a confiança do carcereiro, que o colocou como responsável pelos demais prisioneiros. Durante seu tempo na prisão, José interpretou os sonhos de 2 dos servos do faraó que haviam sido encarcerados, o copeiro e o padeiro. Ele predisse corretamente que o copeiro seria restaurado ao seu cargo e que o padeiro seria executado. O copeiro prometeu interceder por José quando fosse libertado, mas após sua libertação, esqueceu-se dele por 2 anos. 2 anos depois, o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém em seu palácio conseguiu interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e o recomendou ao faraó. José foi levado da prisão à presença do faraó e, com a ajuda de Deus, interpretou seus sonhos. Haveria 7 anos de fartura no Egito, seguidos por 7 anos de fome devastadora. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o nomeou como governador do Egito, segundo em comando, com a responsabilidade de armazenar provisões durante os anos de fartura para enfrentar a fome que estava por vir. Sob sua administração, o Egito prosperou e se preparou para os tempos difíceis. Quando a fome chegou, atingiu não apenas o Egito, mas também as terras vizinhas, incluindo Canaã, onde Jacó e seus filhos viviam. Os irmãos de José viajaram ao Egito em busca de alimentos. Ao chegarem, foram recebidos por José, mas não o reconheceram. José, agora poderoso e vestido como um nobre egípcio, ocultou sua identidade e colocou os irmãos à prova, querendo saber se haviam mudado. Após uma série de testes, incluindo a prisão de seu irmão mais novo, Benjamim, os irmãos demonstraram arrependimento e lealdade. Em um momento emocionante, José finalmente se revelou a eles, chorando e perdoando-os por sua traição. Ele explicou que, embora eles tivessem agido com maldade, Deus havia usado aquela situação para o bem, para salvar muitas vidas durante a fome. José convidou seu pai Jacó e toda a sua família para se mudarem para o Egito, onde viveram em segurança e prosperidade durante o restante da vida de Jacó. Antes de morrer, Jacó abençoou seus filhos, incluindo José, que havia se tornado o salvador da família.
A história de José é um poderoso exemplo de perseverança, fé e confiança em Deus, mesmo diante das maiores adversidades. Ele foi traído, vendido como escravo, acusado falsamente e preso injustamente, mas nunca perdeu sua fé no propósito divino. No final, Deus não apenas o restaurou, mas o elevou a uma posição de grande honra e poder, cumprindo os sonhos que José havia tido quando jovem. A história de José nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Ele pode transformar as piores situações em bênçãos, desde que permaneçamos fiéis a Ele. Que possamos aprender com a vida de José a confiar no plano de Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo em nossas vidas. Essa foi a verdadeira história de José do Egito, um exemplo de superação, perdão e fé inabalável. Se gostou dessa história inspiradora, deixe seu like e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!